Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. A Comissão de Obras se reuniu no último dia 16. O projeto 3730 de 2015, de autoria do Executivo, recebeu parecer favorável. O presidente da comissão, o vereador Geraldo Celestino, do PSDB, explica a decisão. Esse projeto nós já havíamos aprovado no ano passado e foi lei de janeiro a julho do ano passado. Mas, infelizmente, o governo municipal não fez divulgação desse projeto. É muito importante para a cidade, porque vai regularizar aí centenas de obras irregulares. Isso é importante para o município. Uma que regulariza as obras, outra que o município também arrecada, porque tem o recolhimento de taxa de construção e também da taxa do ISS. Isso é importante para o município. Eu vou solicitar a inserção hoje, nós votamos esse projeto urgente. Apresentamos uma emenda, porque essa anistia vai até 31/12. Como nós já estamos no dia 15 de outubro, até a Câmara aprovar, sancionar, não há tempo hábil da população estar regularizando. Então nós estamos aí apresentando uma emenda que vai aí para avaliação do plenário, prorrogando até 31/3/2016. A comissão analisou favoravelmente outro projeto que trata de edificações. Também de autoria do Executivo, a medida propõe o acompanhamento técnico gratuito em construções para famílias com renda inferior a 3 salários mínimos. Esta é a causa das questões das construções irregulares no município. Tem muitas famílias que vão construindo, vão fazendo um puxadinho, vai comprando um saco de cimento hoje, saco de areia amanhã e vai guardando dinheiro para construir sua casa. Então, eles acabam aí não tendo condições de regularizar. Então, isso é um projeto importante. Existe aí já na maioria dos municípios aqui da Grande São Paulo, no estado de São Paulo, e é muito importante o município de Guarulhos. Eu tenho certeza que a Câmara vai aprovar e nós vamos aí estar atenuando essa questão de obras irregulares no município, principalmente para famílias de baixa renda. A Comissão da Criança se reuniu no dia 13. Recebeu parecer favorável à medida que prevê a construção de banheiros infantis, também conhecidos como familiares, nos shoppings e cinemas da cidade. É um projeto do vereador Paulinho, o qual eu assino juntamente com o vereador Pezão, que obriga que os grandes centros comerciais disponibilizem toaletes familiares. Hoje, muitas vezes, o pai ele tem a guarda de uma filha de 5, 6 anos e quando vai ao shopping ou a um grande comércio, que precisa ir ao toalete, muitas vezes há um constrangimento. Então, esse projeto ele visa eliminar esse constrangimento a partir de que o estabelecimento comercial disponibilize os banheiros familiares. Os vereadores da comissão discutiram sobre o possível fechamento de escolas estaduais na cidade. Isso aconteceria porque o governo do estado pretende reorganizar a rede. Com a mudança, cada escola terá somente alunos do mesmo ciclo. Essa forma arbitrária com que o governo do estado tem usado para tratar a educação nos incomoda bastante. Independente dos partidos, nós queremos o melhor para a nossa cidade. Então, essa ideia agora do governo do estado de fechar escolas na cidade de Guarulhos é algo que de fato nos assusta, porque nós precisamos de mais escolas. Fechar escolas significa abrir mais fundações casas, a antiga FEBEM, que continua o modelo da FEBEM. Então, nós íamos fazer um requerimento, pedindo informações à Diretoria de Ensino Norte e Sul, mas resolvemos esperar a Comissão de Educação. Em a Comissão de Educação não fazendo, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude fará. Infelizmente, o governador Alckmin não conhece a periferia. Se conhecesse a periferia, não permitia que um absurdo desse tivesse sequer sido comentado. Na periferia, são os pais que levam as crianças e trazem outras, e muitas vezes são as próprias crianças, os adolescentes que levam seus irmãos na escola e vão buscar. Se tiverem que ir para outros bairros, com certeza, nós vamos ter um grande transtorno na periferia da nossa cidade e das demais cidades do estado de São Paulo. A Comissão de Constituição e Justiça se reuniu na manhã do dia 13. Foram analisados 20 projetos de lei. A maioria recebeu parecer contrário. Presidente da comissão, o vereador Eduardo Barreto, do PCdoB, explica o rigor na análise dos projetos. A gente esbarra, como eu disse, a boa vontade esbarra na lei que é regida pelo município, porque alguns desses projetos, ou a maioria deles, é de responsabilidade de criação
do Executivo e não do Legislativo. E aí, por questões de inconstitucionalidade, a gente deixa de criar bons projetos para a cidade. Os memorandos que vocês têm enviado, vereadores, ou para corrigir projeto, para fazer alguma modificação, não têm sido respondidos? Alguns não. Alguns até, acredito eu, às vezes por falta de comunicação entre a assessoria e alguns vereadores, mas aí eles pedem para que a gente possa dar aí mais alguns dias para o memorando e a gente acaba aceitando as retificações feitas nos projetos que chegam até a comissão. Barreto falou sobre um projeto do vereador Guti. A medida propõe critérios para fiscalização, monitoramento e controle de ocupações urbanas irregulares. Essa coisa de ocupação territorial é bastante complexa, né? Eu até fiz um comentário na comissão de que a gente pega aí vários agentes quando se tem uma ocupação. Desde aquele cara que é o grileiro de terra, que tira vantagem em cima do sonho de pessoas, e até aquela pessoa que realmente não tem condições de morar na sua casa própria e acaba aceitando esse tipo de oferta e morando numa área irregular. É um projeto bom, né, de boa ideia. Infelizmente, tem alguns itens que entram na inconstitucionalidade por falta no caso, uma programação de criação de despesa para ver quanto isso vai gerar para o município. Infelizmente, nós aqui do Poder Legislativo não podemos gerar custos ao município quando se tem algum projeto dessa magnitude. Mas acho que a discussão nesse sentido é válida, né, vereador? Até porque existem muitas ocupações irregulares na cidade. Né? Claro. É um problema que aflige muito a cidade de Guarulhos, não só a cidade de Guarulhos, como todo o estado, como todo o Brasil. Então a gente dá o parecer contrário, esse projeto segue para as outras comissões, tendo um parecer favorável, ele vai para o plenário. Como o plenário é soberano, possivelmente chegue aí na discussão e a gente consegue fazer a votação favoravelmente por esse projeto no plenário. E no próximo bloco, acompanhe os destaques da sessão de quinta-feira. O Jornal da Câmara volta já. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Por gentileza, eu gostaria de saber como é formado o orçamento no nosso município. Uma das atribuições do Poder Legislativo é discutir e votar as leis orçamentárias elaboradas e encaminhadas pelo Executivo. Por isso, a Câmara de Guarulhos analisa, propõe emendas, aprova ou rejeita a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Anual e o Plano Plurianual enviado pela Prefeitura. O Plano Plurianual, ou PPA, é a ferramenta de planejamento estratégico do município, que define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e de programas de duração continuada. O PPA abrange um período de 4 anos e, por ser o documento de planejamento de médio prazo, aparece como estrutura básica para as demais peças orçamentárias. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, estabelece as metas e prioridades da administração pública para o ano seguinte de sua discussão. Ela orienta a elaboração do orçamento anual do município, mantendo-o em sintonia com as diretrizes, objetivos e metas do PPA em vigência e ainda dispõe sobre mudanças na legislação tributária. Com o PPA e a LDO definidos, o município elabora então um orçamento para cada ano. É essa lei que vai prever as receitas que o governo espera arrecadar e fixar as despesas a serem feitas com esses recursos. O orçamento anual busca concretizar as diretrizes, os objetivos e as metas do PPA de acordo com as metas e prioridades estabelecidas pela LDO. O PPA, a LDO e o orçamento anual estão previstos tanto na Constituição Federal quanto na Lei Orgânica Municipal de Guarulhos.
Todas essas peças orçamentárias foram regulamentadas principalmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que também prevê a realização de audiências públicas para que a população participe ativamente da elaboração do orçamento. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! O principal assunto da sessão ordinária da última quinta-feira foi o possível fechamento de escolas estaduais em Guarulhos. O motivo seria a reestruturação da rede estadual de ensino. Em pleno Dia dos Professores e com docentes do Estado tomando parte da galeria, o vereador professor Rômulo Ornelas, do PT, foi o primeiro a abordar o tema. O governador está propondo uma reorganização da educação no Estado que, entre outras coisas, vai fechar algumas escolas aqui no Estado. Aqui na cidade de Guarulhos está prevista fechar cinco escolas. Entre elas, eu vou destacar duas. Para quem não conhece aqui a cidade de Guarulhos, duas escolas em especial aqui, que era na região do Pimentas, a escola Mário Nakata e a escola Alaide, que fica entre a Avenida JK e a Estrada do Sacramento, que só tem essas duas escolas. E acredite, o governador quer fechar. Só tem essas duas escolas. Se fechar aquelas duas escolas, os alunos têm que atravessar a avenida e local muito distante a ir para outra escola. Então, de maneira arbitrária, de cima para baixo, sem discutir com a categoria, vai fechar essas escolas de extrema importância para a região. O governador do estado de São Paulo, aqui para Guarulhos, é assim: fecha a escola e abre cadeia. É o que eles fazem aqui em Guarulhos. Está fechando a escola e promove a abertura de cadeia. Romildo Santos, do PSDB, também falou sobre o tema. Nós perdemos muitos alunos, mais de 1.800.000 alunos em 645 municípios. Agora, escola nenhuma pode ficar fechada, nem estadual, nem municipal. E a nossa parte como vereador, que eu fui eleito para ser vereador do município de Guarulhos, é cobrar o município. Fui recentemente em algumas escolas daqui da cidade de Guarulhos, presidente, e lá tem, por exemplo, 287, se não me falha a memória, crianças inscritas na creche. Sabe quantas vagas estão aí esperando naquela mesma escola? 278. Quer dizer, mais uma escola, vereador Heleno, para mais uma creche. E agora é o seguinte, esse cruzamento, ele está em duplicidade? Não está. Foi feito um acordo do Ministério Público com a Secretaria de Educação de Guarulhos, que uma criança, quando inscrita na escola A, não pode escrever na B, nem na C, nem na D. Então isso significa o quê? Que nós temos aí uma demanda muito grande de crianças que estão fora da escola do município de Guarulhos. O que tem que ser feito? Uma reunião com os vereadores do município de Guarulhos, com os vereadores de outros municípios, chamar o governo do estado, e se alguma escola ficar ociosa, vamos pleitear aquela escola para colocar as crianças lá. E tirar crianças de 7, 8, 9 anos, se for o caso, para colocá-las com crianças de 7, 8, 9 anos, não de 15, 16 anos. Hoje nós temos uma grande influência negativa na mistura de crianças pequenas, de uma faixa etária com adolescentes. Então precisa ser conversado tudo isso. Não é simplesmente falar que está errado isso ou aquilo. Eu acho que todos nós, como os vereadores, nós temos que ter condição de articular uma reunião do Estado com o município para ver a possibilidade, se uma outra escola fechar, de pegar e trazer essa escola para o município de Guarulhos. E na sequência, a vereadora professora Marisa de Sá, do PT, lembrou que dirigentes da rede estadual de ensino foram convidados para esclarecimento de outros casos de fechamento de escola e não compareceram. Marisa pediu que um representante da APOESP, que é o Sindicato dos Professores do Estado, usasse a tribuna. Cerca de 12 escolas, só na diretoria sul, está previsto para fechar. Algumas a gente tem o nome, como Alaide, Nakata, Bruno Rico, Antônio de Ré, na diretoria sul. E da norte, o Francisco Antunes, inclusive, no seu bairro, o vereador Geraldo Celestino.
Francisco Antúnio está previsto, fora as escolas que já fecharam na cidade. Se a gente quer garantir qualidade na educação, a gente primeiro precisa valorizar os nossos profissionais da educação que fizeram uma greve e sequer foram recebidos pelo governo do estado, que não deu nem um centavo de aumento para os professores. Pelo contrário, né? Nem dialogou com a categoria. E agora, no começo do ano, a gente fez uma audiência pública nessa casa pelo fechamento de 440 salas de aula. E agora mais um golpe do governador Alckmin, o fechamento de inúmeras escolas em todo o estado de São Paulo. Então a gente precisa, sim, ser ouvido. O povo tem direito, sim, de ter uma resposta das dirigentes de ensino, do secretário de Educação Estadual. Fizemos audiência pública nessa casa, convidamos as dirigentes de ensino que não compareceram aqui para dar explicação pelo fechamento das 440 salas do início do ano. E estivemos junto com o Sindicato dos Professores da POSP, que está aí, e a qual eu pediria para o presidente dessa casa deferir que pelo menos um representante do sindicato pudesse falar nessa tribuna hoje, que são todos professores e têm o direito de ocupar a tribuna dessa casa. Pelo menos um representante para falar em nome dos professores. O assunto foi retomado pelo também petista Marcelo Seminaldo. Ele voltou a pedir que a palavra fosse concedida à representante da POSP. Eu concluo a minha fala rogando a Vossa Excelência, que eu sei que o regimento dessa casa permite que autoridades falem na sessão, e você, sem que interrompa a sessão. Eu entendo que, se o professor não for autoridade, ninguém mais é, né? Se o professor não for autoridade, ninguém mais é. Porque se todos nós autoridades aqui, eu sou autoridade, Vossa Excelência aprendeu com o professor, Vossa Excelência é professor, e eu entendo que, analisando o regimento interno dessa casa, se o professor não é autoridade, de verdade, a gente tem que rever esse regulamento, porque tem que acabar com isso, presidente. Então, peço que um representante do sindicato dos professores possa fazer uso da palavra em homenagem aos professores em especial e em respeito à autoridade máxima que, de fato, são os professores. Diante da resistência do presidente da casa em conceder a palavra a docentes sem inscrição na tribuna livre, vários parlamentares reforçaram o pedido. Esta tribuna abrindo precedente, e aí não foi o presidente, mas alguém que estava na presidência, descumprir um acordo que ninguém falaria na tribuna livre, se não tivesse inscrito, e aí foi outorgado a fala a um padre, e que poderia ser um pastor, vereador, para concluir, dizendo que aquele precedente é porque ali estava uma autoridade. Então quero dizer, senhor presidente, um homem de coração bom como Vossa Excelência é, abra esse precedente e encerre os precedentes, permitindo que o representante dos professores fale nessa tribuna no dia de hoje, porque no dia dos professores, o professor não ter voz nesta casa é uma vergonha para todos nós. Pelo dia especial de hoje, como bem disse a vereadora professora Eneide, eu acho que todos os colegas não vão tomar isso como precedente para que possa se utilizar numa próxima oportunidade. Eu acho que Vossa Excelência, como professor que é também, que hoje é o dia de vocês, nós poderíamos abrir a fala de um representante para que pudesse fazer 10 minutinhos, não vai fazer diferença nenhuma para esta casa. Para mim, problema nenhum. Desde que haja um consenso na casa. Eu não quero aqui ser injusto, acho que eu sou uma pessoa justa. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos, vocês acordam, e aí, se acordarem, se é o consenso, eu peço para que os vereadores, por favor, se reúnam aqui as lideranças e entrem no consenso. Após reunião dos vereadores, o presidente da casa concedeu discurso de 5 minutos à professora. O governo do estado, ele anunciou nesses últimos 20 dias uma reorganização da rede que, segundo o governador, segundo o secretário da Educação, tem como objetivo melhorar as condições de aprendizagem, dividindo as escolas por ciclo. Ciclo 2, do 6º ano ao 9º ano, e o ensino médio. No entanto, ao detalhar qual é o conteúdo dessa reorganização, ela se baseia na essência
exclusiva no fechamento de escolas e no deslocamento de alunos de uma escola para outra, independente da vontade dos pais. Ora, o fechamento de salas de aula, aliás, vale dizer que o último dia que eu ocupei essa tribuna foi justamente no debate que denunciava o fechamento em Guarulhos de dados oficiais, 440 salas de aula, sendo que a maioria delas foram no noturno, e 3.300 salas de aula no estado de São Paulo. Agora o governador visa fechar salas de aula. E no próximo bloco voltamos com mais destaques da sessão do dia 15 de outubro. O Jornal da Câmara volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Como funciona a sessão na Câmara Municipal de Guarulhos? As sessões ordinárias são realizadas todas as terças e quintas a partir das 2 da tarde, menos na Semana Santa e no recesso. De acordo com o regimento interno da Câmara, elas são divididas em 4 partes. Primeiro vem o pequeno expediente, que dura no máximo 30 minutos. É quando os vereadores falam de assuntos diversos. Em seguida, os cidadãos têm o direito de se manifestar na tribuna livre, que também tem no máximo 30 minutos. Para falar, é preciso procurar a Câmara com 2 dias de antecedência. A terceira parte é o grande expediente. Os vereadores votam simbolicamente os requerimentos apresentados, como pedidos de informação, e decidem, por voto nominal, se os projetos de lei apresentados pelos seus colegas devem seguir para a tramitação, ou seja, se devem ser analisados pelas comissões técnicas da Casa. É o início de um processo que vai terminar dias depois, com a aprovação ou a rejeição dos projetos. O grande expediente dura no máximo 1 hora. Por fim, vem a ordem do dia, com duração de até 2 horas. É quando os parlamentares finalmente discutem o mérito dos projetos e decidem se eles vão virar leis. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Jornal da Câmara de volta e o assunto continua sendo a sessão da última quinta-feira. No bloco anterior, você viu que o tema mais debatido na sessão foi o possível fechamento de escolas estaduais na cidade. O vereador Geraldo Celestino, do PSDB, disse ser necessário ouvir o Estado. O parlamentar pediu também a suspensão da sessão por meia hora para que os vereadores pudessem conversar com a representante da APOESP. Eu vou fazer um requerimento verbal que Vossa Excelência comunique à Comissão de Educação do município para que convide a dirigente Maria Inês e a Maria Aparecida, para que nós, vereadores, ouvimos, a Comissão de Educação nós ouvimos na sala de reuniões. Para os vereadores, a maioria dos vereadores dessa casa não sabe a real condições. Nós sabemos a divergência. Primeiro eu fiz a pergunta, eu estou cometendo uma falha, não posso cometer falha. Eu peço a Vossa Excelência que determine, que solicite que a Comissão de Educação convide as dirigentes para comparecer a esta casa. Ok? Deferido? Então, senhor presidente, a minha preocupação é o seguinte: então, se fala na POESP que vai fechar dezenas de escolas. A maioria dos vereadores nesta casa não tem o quadro real do município. E sabemos também que existe uma grande divergência por parte dos dirigentes da POESP, por motivo da última greve, com o governo de estado, e esse é o momento ideal para que a direção da POESP
use o máximo possível de protesto para desgastar o governo do Estado. Eu peço a Vossa Excelência que suspenda os trabalhos por 30 minutos para ouvirmos a POSP. Sim, 30 minutos. Eu não estou sabendo o que está acontecendo. No total, a sessão foi suspensa por 1 hora e 5 minutos, enquanto os vereadores se reuniam com a representante da POSP. Após o encontro, o vereador Marcelo Seminaldo anunciou as providências a serem tomadas pelos parlamentares. Os vereadores dessa casa, em relação à questão da questão dos professores, assinaram uma moção de repúdio que eu gostaria que Vossa Excelência pedisse para o secretário que fosse lida, incluída na ata e votada nessa sessão, senhor presidente. Defiro, vereador. Moção. Considerando que escolas da rede estadual existente no município de Guarulhos receberam um comunicado de que serão fechadas, considerando que a cidade necessita de implantação de mais unidades educacionais e não do fechamento das existentes e que atenda a uma significativa parcela da comunidade estudantil, considerando que as comunidades escolares que foram ouvidas sobre as consequências desses atos, considerando que os alunos, pais e corpo docente precisam participar dessa discussão, pois serão diretamente atingidos, considerando que esses subscritores repudiam a atitude do governo do Estado de São Paulo de fechar unidades educacionais. Isto posto, requeiro, após ouvido as formalidades regimentais, a inserção na ata dos trabalhos da próxima sessão ordinária do nosso repúdio ao governador do Estado de São Paulo, senhor Geraldo Alckmin, pela decisão arbitrária de fechamento de unidades educacionais em funcionamento na cidade de Guarulhos. Requeiro ainda que seja dada ciência ao governador desta manifestação parlamentar. Sala das Sessões, 15 de outubro de 2015. E é subscrito por vários vereadores. Lá em cima fechamos um acordo para fazer aqui uma audiência pública, né? No dia, nós vamos tirar uma data ainda, mas faremos uma audiência pública onde nós chamaremos aqui as pessoas responsáveis pela delegacia do ensino, os deputados estaduais da nossa cidade, porque eles têm que participar disso também. Chamaremos todos os atores, inclusive pais e alunos, e além do sindicato de classe, a POSP, porque uma questão tão relevante como essa, vereador Lamé, não pode ficar sem um amplo debate. Então, se o governador quiser fechar a escola, vai ter que passar por cima da Câmara e por cima de pais, alunos, a POSP, de todos nós. O líder da oposição, Geraldo Celestino, também se manifestou. Foi muito importante a reunião que nós tivemos na sala de Vossa Excelência, onde tivemos vários pontos que nós não tínhamos informações. Posteriormente a essa reunião, nós vamos chamar as dirigentes para estar conversando com os vereadores e posterior uma audiência pública que será convocada pela Comissão de Educação, juntamente com a POSP. Acho que o debate é importante, faz parte do processo democrático. Vários problemas foram apresentados pela POSP, tá? que sensibilizou a maioria dos vereadores. Assim funciona o Legislativo. Como esse assunto tomou praticamente toda a sessão, nenhum item do grande expediente foi deliberado. Na ordem do dia, também não houve discussão e votação de projetos. E na próxima quarta-feira, dia 21, a partir das 2 da tarde, a TV Câmara Guarulhos transmite ao vivo o Parlamento Jovem Guarulhense, no plenário da Câmara. 34 jovens da cidade vão tomar posse como vereadores, apresentar, discutir e votar projetos de lei. Não perca a cobertura completa do evento na nossa programação. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos então com mais uma edição inédita na próxima quarta-feira. Até lá!